Eu estou aqui deitada nessa cama hospitalar há 8 dias. 8 dias. A minha perna esquerda ainda dói quando eu mudo de posição. E a enfermeira vem aqui a cada 4 horas para checar se a dor está controlada com a medicação. Mas a dor na minha perna não é nada comparada com aquilo que eu senti no peito quando a enfermeira entrou pela porta de manhã, com aquele envelope registrado na mão. Ela me entregou com um sorriso profissional. Disse: "Correspondência para a senhora." Ninguém esperava nada. Ninguém sabe que eu estou aqui, exceto Renato e Tatiane, e eles não mandam coisas por carta registrada. Eu abri o envelope, com os dedos ainda tremendo por causa da medicação. Era uma notificação do cartório de Campinas. Um novo testamento foi protocolado em nome do Roberto. Li aquilo uma vez. Li de novo. Uma terceira vez. Minha mão não tremeu. Tudo ficou muito claro, muito frio, muito preciso. 43 anos de casamento. 43 anos vendo aquele rosto todos os dias, aprendendo cada voz, cada sinal, cada coisa que aquele homem não dizia com palavras. Eu o conhecia. Eu sabia que ele estava esperando eu descobrir alguma coisa. E ele tinha deixado um número que ele disse para eu nunca, nunca perder. Ele deixou aquilo escrito em um papel dobrado, 2 anos antes de morrer. Eu guardei em um lugar seguro. Nunca questionei, nunca perguntei por quê. Eu peguei o telefone, disquei o número. Um homem atendeu no segundo toque. Ele disse: "Dona Helena, eu estava esperando esta ligação." Meu nome é Helena. Eu tenho 65 anos e vou contar para vocês como o meu marido planejou a minha salvação com 7 anos de antecedência. Como ele viu algo em nosso filho que machucou o coração dele. E como, mesmo depois de morto, ele fez tudo o que podia fazer para proteger aquilo que era meu. Tudo começou muito antes, é claro, como tudo sempre começa, com 2 pessoas jovens que não sabiam aonde estavam indo. Eu conheci Roberto em 1980. Ele trabalhava em uma loja de materiais de construção em Campinas, não longe da casa dos meus pais. Eu tinha 22 anos, ele tinha 23. Ele era o tipo de homem que não chamava atenção pelo rosto ou pela roupa, mas sim por alguma coisa no jeito de estar. Ele escutava quando as pessoas falavam. Ele não interrompia. Ele lembrava dos nomes dos filhos dos clientes. Uma terça-feira, ele entrou na padaria onde eu trabalhava. Padaria mesmo. Eu fiz pão ali por 7 anos. E pediu um bolo de chocolate. Disse que era para a mãe dele. Perguntou qual era o melhor que a gente tinha. Não aquele que era mais barato. Aquele que era melhor. Nós conversamos. Depois, ele voltou no dia seguinte e pediu um bolo de cenoura.
Disse que tinha enganado, que na verdade a mãe dele gostava mais de cenoura. Depois um café. Depois ele pediu para vir me apanhar no final do expediente. Eu estava com medo. Eu era tímida, mas eu disse que sim. Roberto tinha um sonho. Ele queria ter o seu próprio negócio. Não logo. Ele era inteligente o suficiente para saber que a gente não começa com grandes ideias. A gente começa com trabalho, com observação, com economia. Nós nos casamos em 1981, em uma cerimônia pequena com a família dos dois lados. Nós alugamos um apartamento pequeno. Roberto trabalhava os fins de semana em construções para ganhar uma renda extra. Eu continuei na padaria. Nós economizamos. Nós economizamos durante anos. Não éramos pobres, mas também não éramos ricos. Nós éramos aqueles que sabem contar cada centavo. Em 1984, nós tínhamos economizado o suficiente. Roberto entrou em sociedade com um amigo para abrir uma pequena loja de materiais para construção. O negócio cresceu. Devagar, muito devagar. Houve anos em que nós quase perdemos tudo. Mas Roberto nunca se rendeu. Ele acreditava que se você faz o seu trabalho honestamente, se você trata bem os seus clientes, se você não promete aquilo que não pode entregar, então, no final, as coisas funcionam. E elas funcionaram. Renato nasceu em 1986. Meu filho, o filho de Roberto. Ele era um menino alegre, travesso, mas alegre. Roberto carregava nos ombros pela loja enquanto atendia os clientes. Renato via tudo aquilo, o trabalho, a dedicação, a construção de algo do nada, ou pelo menos era assim que eu achava que ele estava vendo. Nos anos 90, o negócio de Roberto começou a produzir mais. Ele se desfez da sociedade. O outro sócio queria crescer mais rápido, cortar custos. Roberto tinha outros princípios. Ele abriu a sua própria loja, sozinho dessa vez. Ele trabalhou 7 dias por semana durante 3 anos. Eu ajudava quando podia. A gente teve que contratar gente. A gente expandiu. Nós compramos a primeira casa. Nada grande, nada chamativo, mas era nossa. A gente tinha um jardim. Era um lugar onde a gente podia viver. A história que eu estou contando agora não é exatamente sobre sucesso de negócio, porque no fim das contas, Roberto ganhou dinheiro, ganhou bem, construiu um patrimônio sólido. Mas essa história é sobre tudo aquilo que ele não dizia, sobre tudo aquilo que ele observava e sobre a decisão que ele tomou quando percebeu que nosso filho não estava vendo aquilo que ele esperava que Renato visse. Renato cresceu, se tornou um homem. Ele não quis trabalhar com Roberto na loja. Isso não incomodou meu marido. Ele queria que o filho tivesse suas próprias escolhas. Renato foi para a universidade, estudou administração. Depois de terminar,
ele conseguiu um emprego em uma empresa de financiamento em São Paulo. Ele conheceu Tatiane lá. Ela era bonita, inteligente, vinha de uma família de classe média alta. Eles se casaram, tiveram 2 filhos. De fora, tudo parecia normal. Mas Roberto começou a notar coisas, pequenas coisas no princípio. Renato sempre fazendo perguntas sobre quanto valia a loja, se a gente pensava em vender, se a gente tinha outras propriedades. Uma vez, em um almoço de domingo, Tatiane comentou que aquela casa de Campinas valeria uma verdadeira fortuna se vocês reformassem. Ela estava sorrindo quando disse aquilo. Ela achava que estava sendo amigável, mas Roberto ouviu aquilo de um jeito diferente. Ele começou a observar mais. A maneira como Renato olhava quando Roberto mencionava que tinha comprado um segundo imóvel, um para alugar, a forma como as ligações dele ficaram mais frequentes quando Roberto estava se aproximando da aposentadoria. A voz dele mudou. Começou a soar como a voz de alguém que estava fazendo contas. Roberto nunca falou nada comigo sobre essas observações. Ele não era, o tipo de homem que especula ou exagera. Ele agiu, silenciosamente. 7 anos antes de morrer, Roberto marcou uma reunião com Aguinaldo Santos. Aguinaldo era advogado especialista em direito sucessório. Mais importante, era o melhor amigo de Roberto. Eles se conheciam desde a década de 80, quando ambos estavam começando. Aguinaldo tinha visto Roberto crescer. Ele respeitava o trabalho dele. Quando Roberto se aposentou, Aguinaldo fez o mesmo, alguns anos depois. Mas antes de se afastar completamente, Roberto precisava de uma conversa com ele. Nós não sabíamos nada sobre isso, nem eu. Ele apenas saiu e disse que ia tomar café com Aguinaldo. Voltou umas 3 horas depois. Não disse nada. Dias depois, me chamou no quarto. Tirou um papel de um envelope. Escreveu um número em cima. Disse: se alguma coisa der errado depois que eu for embora, você liga para este número. Ele tem tudo. Eu perguntei o que aquilo significava. Ele disse: confie em mim, Helena. Só guarda este número. Se você precisar dele, você vai saber quando. Eu guardei aquele papel. Eu nunca perguntei de novo. 23 anos se passaram. Nós envelhecemos. Nós compramos aquela pequena propriedade no interior, perto de um rio. Nós renovamos a casa. Nós criamos nossos netos. Nós viajamos um pouco, não muito. Nós não éramos aquele tipo de casal que viaja. Nós gostávamos de ficar em casa. Roberto gostava de sentar no quintal depois do trabalho e não falar nada. Eu gostava de ficar perto dele enquanto ele não falava nada. 43 anos de silêncios compartilhados. Depois, em outubro de 2020, um dia normal. Uma terça-feira. Roberto acordou cedo.
desceu para a cozinha. Fez café. Estava lendo o jornal quando aconteceu. Um infarto. Direto. Sem aviso. Sem, Helena, eu não estou me sentindo bem. Sem tempo de chamar a ambulância. Sem tempo de nada. Ele caiu da cadeira em frente à mesa da cozinha. 43 anos, acabados em 60 segundos. Eu estava tomando banho. Eu não estava lá. Quando eu desci pela escada, Renato já estava aqui. Ele ligou para a ambulância e depois me procurou. Eu não sei como aquilo foi organizado tão rápido, mas quando eu cheguei na cozinha, Renato estava ali, com o braço em volta do corpo do pai. O velório foi lotar. Roberto era conhecido, respeitado. Pessoas vieram de vários lugares para dizer adeus. Renato passou o tempo todo ao meu lado. Ele me abraçava, ele passava a mão na minha cabeça. Ele dizia: "Fica tranquila, mãe, eu cuido de você. Você tem que se preocupar com nada agora." Tatiane foi atenciosa. Ela fez café, ela arrumou os detalhes. Ela apertava minha mão. Nós parecíamos uma família novamente, de verdade. 2 semanas depois, nós fomos ao cartório para a leitura oficial do testamento. O tabelião, o Dr. Marcelo Faria, era um homem de uns 60 anos, com óculos redondos e uma maneira muito formal de falar. Ele abriu o documento e começou a ler. Roberto havia deixado um testamento escrito alguns anos antes. Um testamento simples e claro. Tudo para mim. A casa, a outra propriedade, as economias, tudo. Renato era nomeado como executor, mas só para ajudar na administração, para garantir que tudo saísse a seu tempo. Quando o Dr. Marcelo terminou de ler, ele olhou para Renato. Renato estava sentado ao meu lado. Ele disse: "Claro, era o que tinha que ser." Tatiane acenou com a cabeça. Eles pareciam tranquilos, até aliviados, de um jeito estranho, como se aquilo que eles ouviram fosse exatamente aquilo que eles esperavam. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas eles já estavam planejando. 2 semanas depois disso, eu tive que entrar no hospital. Meu quadril estava ruim há anos. A dor era constante. Os médicos disseram que eu tinha que fazer uma cirurgia, uma operação de substituição. Ninguém gostava dessa ideia. Particularmente, Roberto não gostaria se ainda estivesse aqui. Mas eu não podia esperar mais. Eu não podia viver assim. Renato me levou para o hospital em um sábado à tarde. Ele me acompanhou até a sala de internação. Ele ajudou a me acomodar na cama. E quando ele já estava saindo, eu peguei na mão dele e disse: "Renato, obrigada por tudo, por estar aqui, por cuidar da sua mãe." Ele beijou a minha testa. Ele disse: "Fica tranquila, mãe, eu cuido de tudo." Aquela foi a última coisa que ele me disse antes de tudo mudar.
A cirurgia foi bem. A recuperação foi lenta, mas bem. Eu estava em um quarto sozinha, com uma vista para o estacionamento do hospital. Enfermeiras vindo e indo, médicos fazendo perguntas. Meu corpo dolorido, mas gradualmente melhorando. Era dia 8 quando ela entrou pela porta, uma das enfermeiras que eu ainda não tinha visto antes. Ela tinha uma cara gentil, ruiva, cabelo comprido, voz morna. Ela disse: Dona Helena, a gente recebeu uma correspondência para a senhora. É uma carta registrada. Eu trouxe porque a gente não sabia se a senhora ia querer guardar aquilo ou não. Uma carta registrada. Vindo de aonde? De quem? Ninguém sabia que eu estava lá, exceto família. Eu abri o envelope. Dentro havia um documento do cartório. Um novo testamento foi protocolado em nome de Roberto, com data de 2 dias antes da morte dele. Aquele dia, quando nós todos pensávamos que tudo estava bem, que o outro testamento era o oficial, que aquilo era do jeito que Roberto queria. Mas aquele testamento dizia outra coisa. Aquele testamento deixava a casa principal de Campinas para Renato. Deixava a propriedade de aluguel para ele também. Deixava as economias maiores para ele. E deixava para mim, sua esposa de 43 anos, um valor fixo de R$4.000 por mês, como pensão de manutenção. R$4.000 por mês. Eu li aquilo uma vez, li de novo, terceira vez. Minhas mãos não tremeram. Tudo ao meu redor ficou muito quieto e muito claro. Não era tristeza, não era raiva ainda. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim, e atrás daquela porta eu finalmente pudesse ver tudo aquilo que Roberto tinha visto anos atrás. Tudo aquilo que ele tinha observado em silêncio. Tudo aquilo que o machucou o suficiente para ele fazer aquilo que fez. Eu peguei o telefone, disquei o número que Roberto tinha me deixado. Um homem atendeu no segundo toque. Ele disse: Dona Helena, eu estava esperando esta ligação. O nome dele era Aguinaldo Santos, e ele sabia tudo. Aguinaldo apareceu no hospital no dia seguinte, de manhã cedo. Ele tinha 70 e poucos anos, cabelo branco, rosto de quem já viu muita coisa na vida de advogado. Ele entrou no meu quarto sem fazer alarde. Puxou a cadeira para perto da minha cama. Abriu uma pasta que ele tinha trazido. Dentro havia documentos, muitos documentos. Ele começou a falar. E enquanto ele falava, meu mundo inteiro mudou de novo. 7 anos antes de Roberto morrer, ele se reuniu com Aguinaldo. Naquele momento, Roberto já tinha feito as suas observações sobre Renato. Ele não tinha prova de nada, mas tinha sentido. Aquele sentido que você só tem depois de viver 40 anos com uma pessoa. Você consegue ver o que ela está virando,
mesmo antes dela virar completamente. Roberto não queria confrontar Renato. Ele não queria criar um escândalo familiar. Ele só queria proteger aquilo que era meu, aquilo que nós dois tínhamos construído juntos. Então ele fez algo que ninguém mais sabia. Ele criou um fundo de proteção patrimonial irrevogável, em meu nome, só meu. Dentro dele, ele transferiu 2 imóveis que nem eu sabia que existiam. Além da casa principal e da propriedade de aluguel, ele tinha comprado mais uma pequena casa alguns anos atrás, com a intenção de reformar e vender, mas nunca tinha dito nada para mim sobre aquilo. Ele também transferiu 3 aplicações financeiras e colocou R$ 1.800.000 em economias. R$ 1.800.000. Aquele fundo era intocável, estava fora do inventário. Renato não podia tocar, Tatiane não podia tocar. Ninguém podia tocar exceto eu. E aquilo era legal, completamente legal. Feito com a orientação de Aguinaldo, que é um especialista em direito sucessório. Enquanto Aguinaldo me explicava tudo aquilo, eu comecei a chorar. Não porque eu tinha ficado rico, eu sempre tive o suficiente. Eu nunca senti falta de nada. Eu chorava porque Roberto tinha visto o que ninguém mais conseguia ver. E porque ele tinha acreditado em mim o suficiente para me deixar aquilo como um presente. Não porque ele achava que eu era incapaz, mas porque ele sabia que o mundo poderia tentar me tirar tudo. E ele se certificou de que aquilo não aconteceria. Aguinaldo continuou explicando. O testamento falsificado, porque era claramente falsificado, estava protegendo a realidade. O patrimônio que Renato achava que estava roubando estava quase vazio. A casa e uma conta corrente com uns R$ 40.000 eram tudo que havia legalmente no espólio. Tudo mais já tinha sido transferido para aquele fundo, anos atrás. Aquele documento registrado, aquele testamento novo que tinha chegado no hospital, aquele testamento que Renato tinha falsificado, porque tinha que ter sido Renato ou Tatiane em conivência com ele. Aquele documento tinha acabado de dar a Aguinaldo tudo o que ele precisava para fazer um boletim de ocorrência. Falsificação de documento particular, estelionato, violência patrimonial contra idoso, tudo registrado. Aguinaldo foi ao delegado no dia seguinte, fez o boletim. Depois foi ao Ministério Público, fez a representação. Em uma semana, o testamento falsificado foi anulado. O original foi restabelecido. Tudo voltou ao que era de verdade. E então veio a intimação para Renato. Ele ligou para mim chorando. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Eu não respondi. Não havia nada para falar. Não havia desculpa que fizesse sentido. Ele tinha tentado me roubar. Ele tinha falsificado
os documentos do meu marido morto. Ele tinha feito tudo aquilo enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital, dolorida, vulnerável, lamentando a morte do homem que eu amei por 43 anos. Eu recebi alta do hospital 2 semanas depois. Aguinaldo me ajudou a encontrar um apartamento pequeno e tranquilo para eu me recuperar, enquanto as questões legais se resolviam. Era um lugar vazio, mas estava bem. Eu precisava de um lugar vazio naquele momento. Um lugar onde eu pudesse estar sozinha com tudo aquilo que tinha acontecido. Dias depois de chegar no apartamento, Aguinaldo me traz a última coisa que Roberto tinha deixado. Uma carta, escrita à mão, com a letra de Roberto. Ela estava em um envelope lacrado, com meu nome escrito na frente. Eu abri aquela carta lentamente. Minhas mãos tremiam, porque eu sabia que aquela era a voz de Roberto, a última coisa que ele tinha a dizer para mim. A carta começava: Minha querida Helena. Ele dizia que ele sempre esperou estar errado sobre Renato, que ele orou para estar errado, que ele viu sinais, mas que talvez tivesse interpretado errado, que talvez fosse só ganância comum, o tipo de coisa que todos nós temos um pouco e que a gente aprendia a controlar. Ele dizia que não podia impedir que nosso filho fosse ganancioso. Ele dizia que não podia controlar as escolhas dele, mas que podia impedir que aquela ganância levasse tudo aquilo que era meu. Ele escrevia sobre nós, sobre 43 anos, sobre como eu tinha sido seu mundo inteiro, sobre como eu merecia estar segura, sobre como ele estava se certificando de que o mundo não pudesse tirar nada de você, minha Helena, porque você é tudo que eu consegui construir que vale a pena. E no final, ele me pedia para fazer coisas que nós sempre falamos em fazer, mas nunca fizemos. Ele dizia: compra flores, muitas flores. Vai naquele restaurante italiano que você adora, aquele na praia, onde a gente ia quando éramos jovens. Come um risoto, bebe um vinho bom, não pensa em quanto custa. E faz a viagem para o litoral que a gente sempre disse que ia fazer. Faz sozinha se precisar, mas faz, porque você agora tem tempo e você tem dinheiro, e ninguém nunca mais vai conseguir tirar as duas coisas de você. Eu me certifiquei disso. Quando eu terminei de ler aquela carta, eu coloquei ela no meu peito. E pela primeira vez, desde que Roberto morreu, eu o senti do lado de mim. Os meses seguintes foram de resolução. Renato fez um acordo com o Ministério Público para evitar o julgamento. Pena suspensa, serviço comunitário, ficha criminal.
ele sai da história agora. Ele não aparece mais em nada que eu faço. Eu vendi a casa em Campinas. Muitas memórias ali, boas memórias, mas também memórias daquele tempo quando Roberto estava observando nosso filho se tornar alguém que ele não reconhecia. Eu não queria acordar todos os dias naquele lugar. Nem queria sentar no quintal e imaginar Roberto sentado ao meu lado, pensando em tudo aquilo que ele estava vendo e não dizendo. Eu mudei para uma cidadezinha no litoral. Nada grande. Tem uma rua principal, umas 5 praias perto, muita gente aposentada vivendo em paz. Eu alugo uma casinha com um quintal e plantei uma horta. Eu tenho tomate, alface, abóbora, coentro. Tudo crescendo sob o sol. Eu cuido daquilo todos os dias. É curativo, de um jeito que eu não conseguia explicar bem. Toda sexta-feira à noite, eu vou ao restaurante italiano que Roberto mencionou na carta. Eu sento em uma mesa de 2. Eu peço um risoto e um vinho branco. Eu como devagar. Eu não penso em quanto custa. Eu simplesmente fico ali e lembro de Roberto. Das primeiras vezes que a gente foi naquele restaurante, de como ele pedia sempre a mesma coisa, um filé com batata, de como ele me olhava enquanto eu comia, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Toda manhã, quando eu tomo café, eu falo com ele. Eu sento no quintal com a xícara na mão e eu falo. Eu conto sobre o dia anterior, sobre como a horta está crescendo, sobre o que eu vi na praia, sobre se eu pensei em fazer aquela viagem que ele mencionou. E ele me ouve. Eu sei que ele ouve, de um jeito que pode parecer loucura para quem não tem 43 anos com uma pessoa. Mas quando você vive aquele tempo todo com alguém, você não consegue parar de conversar com ele só porque ele não está aqui. Eu sou uma mulher segura agora. Não é arrogância, é só realidade. Ninguém pode me tirar nada. Ninguém pode me enganar. Ninguém consegue deixar-me vulnerável novamente, porque Roberto se certificou de que isso não fosse possível. E todo dia que eu acordo aqui nesta casinha, com a minha horta, com o meu café, com a minha vida calma e simples, eu lembro de um homem que me amou de um jeito que transcendeu até a morte. A vida é tranquila agora. Merecia ser, e finalmente é.